Nós estamos aqui já com o nosso convidado, o pastor Érico Xavier. Olá, bom dia. Tudo bem, pastor Érico? Quanto Tudo tempo não bem? lhe vejo? Eu estava te olhando aqui, digo, eu conheço essa moça. Esse mundo é pequeno, minha filha. É muito pequeno. Pastor Érico, ele era de Itajaí na época que eu trabalhei lá na escola. Depois eles mudaram. Nós chegamos a nos reencontrar em Joinville, né, pastor? Quando o senhor foi o Exatamente. pastor lá. E agora nos encontramos mais e hoje estamos nos reencontrando depois de uns 15 anos, né, pastor? Impressionante isso. Mas eu estou muito feliz em vê-la aí, atuando e comandando a programação, juntamente com os demais. E é um prazer imenso estar com você, Mariane. A minha esposa está assistindo outra programação aqui do colégio, mas eu vou dar a notícia que te encontrei aqui, tá bom? Eu Obrigada, agradeço pastor aí. Érico. O senhor seja muito bem-vindo à nossa programação. Nós aqui da Casa Pastoral damos as boas-vindas para o senhor. E o senhor se sinta em nossas casas, viu, pastor? O Tá senhor está bom? na igreja mais formosa que existe. Não tenho dúvida. Tá escrito. Muito obrigado, viu? O meu carinho a todos, os irmãos e as irmãs que estão conosco. E também quero expressar aqui a minha gratidão pelo privilégio de participar desse momento. E eu recebi o contato do irmão Toninho, ancião, do pastor Álvaro. Meu abraço a eles. E o pastor André, da CPB, é um grande amigo meu. Trabalhamos juntos e constantemente ele está em contato comigo. Às vezes é uma dúvida teológica, algum artigo, alguma coisa na própria lição da Escola Sabatina, que ele é o encarregado disso, ele me consulta muito e pediu socorro, então, para pregar hoje, trazer a palavra no lugar dele aqui. E estamos felizes por isso, tá? Nossa gratidão. Bom, a Mariane já falou, né? Eu fui pastor lá em Itajaí por 5 anos, momentos inesquecíveis, e uma igreja que cresceu de forma impressionante. Quando eu cheguei lá, era um distrito, e depois de 5 anos, quando eu saí, eu deixei, na verdade, 3 distritos. 2 novos surgiram. Dividimos o distrito 2 vezes. E deixei o 4º distrito já encaminhado, e hoje é uma realidade. E aquela pequena escolinha de 75 alunos até a 4ª série, transformamos num colégio modelo da União Sul-Brasileira, hoje com em torno de 1.400 alunos no centro da cidade, um terreno de 5.000 metros, atrás da Catedral Católica, terreno que pertencia a uma família espírita. Então, ali o poder de Deus realmente se manifestou. Depois fomos para Joinville, 4 anos maravilhosos também, mas, na verdade, eu não sou catarinense, eu sou do Rio Grande do Sul, e trabalhei no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, em Londrina, em Cascavel, depois em Londrina novamente. Mas eu estudei, e pelo fato de ter estudado, eu fui para a Bolívia como professor de teologia na nossa bonita, linda universidade que tem lá. E de lá eu fui para a Bahia, o IAN, hoje chama-se FADBA, também como professor de teologia, e já estou há 4 anos aqui no nosso lindíssimo IAP. Se você não conhece o IAP, entra lá na página, no Google lá, e dá uma olhada. É um cartão postal. Hoje aqui nós temos várias faculdades. Enfermagem é muito antiga, é muito antigo o curso, conceituadíssimo. Temos psicologia também, administração, pedagogia, e na área de contábeis, e também teologia. É o mais novo
seminário de teologia do Brasil, aliás, da América do Sul, mas já é conhecido como um seminário que se destacou e tem se destacado tremendamente. E é um privilégio trabalhar aqui na área teológica. E a partir do próximo mês, um projeto que eu lancei aqui já está sendo realidade, a revista teológica, Teologia em Revista. E vai estar à disposição depois na parte do colégio, e ali teremos artigos acadêmicos para todo o povo adventista. Está bem? Deixa eu dar aqui uma informação, porque eu acho que é importante nesse momento, minha querida Mariane. Você deve lembrar dos nossos filhos, né? Da Aline e do Joézer. Eram meninos lá em Itajaí. A minha filha hoje, com 35 anos, mamãe da Alice, de 4 aninhos, mora aqui em Guarapuava. Ela trabalha no Tribunal de Justiça, é psicóloga. Meu genro foi pastor por 11 anos, pediu para sair por motivos de saúde, ele esteve muito enfermo, não quis mais seguir o pastorado. Se tratou por 3 anos, foi um momento difícil, mas hoje totalmente recuperado, é advogado hoje, um homem maravilhoso, um querido genro, muito dedicado à igreja. E o Joézer, aquele menininho, hoje é um rapaz de 34 anos, casado com a filha da professora Marli, que foi departamental da divisão até poucos dias atrás. Ela está agora aqui em Cascavel, na associação, junto com o esposo, que é o secretário, e a Casey. E os dois estão lá nos Estados Unidos, ela está terminando faculdade, aliás, doutorado em música, e ele trabalhou no SBT, na televisão, aí por 11 anos, e é na área de mídia, tem mestrado nessa área. Ambos firmes na fé, graças a Deus, nossos filhos têm nos honrado e têm honrado o Criador ao longo de todos esses anos. E a Noemi, que você conheceu, diretora da escola lá de Itajaí, hoje é professora aqui da Faculdade de Pedagogia, e ela continuou estudando também, e o ano passado terminou o mestrado dela por uma universidade dos Estados Unidos, está muito feliz aqui também. Pois bem, amados, mas o tema de hoje não é família, não é os amigos, não é a igreja. O tema de hoje é a pandemia e a profecia bíblica. Já passamos de 400 mil mortes no nosso país. Ontem eu recebi a foto e a notícia de um pastor de Taboão da Serra, com 40 e alguma coisa aí, 42, 3 anos de idade, que faleceu de Covid. Tantos outros. É muito triste esse momento. Nós temos uma professora de enfermagem chamada Noeli. Ela foi visitar os pais aí em São Paulo e pegou a Covid. Ela, o pai e o irmão. Os 3 foram para o hospital. Ela esteve praticamente morta. De uns 3 dias para cá, está dando alguns sinais positivos, mas numa situação muito crítica ainda. O pai também, o irmão já está melhor, e a mãe está lá sozinha, orando pelos seus filhos e pelo marido. E eu peço que a igreja aí ore pela professora Noeli, pelo seu pai, pelo seu irmão. E nesse momento de tensão, de tanta tristeza e tanta tragédia, eu acho que é importante a gente refletir um pouquinho sobre esse tema. Será que a Bíblia fala de pandemia? Então vamos abrir, aliás, eu vou projetar aqui um slide, eu penso que todos poderão visualizar melhor e acompanhar melhor. Estão visualizando aí? Tranquilo, Mariane?
Sim? Ok. Esperamos que a tecnologia nos ajude para que tudo dê certo. A pandemia e a profecia bíblica. Vamos abrir a Bíblia lá em São Lucas 21, verso 11. Aqui está o grande sermão profético de Jesus, falando da destruição de Jerusalém e também da destruição deste mundo velho de pecado. E entre os sinais da volta do Senhor, encontramos no verso 11 o seguinte: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Algumas Bíblias trazem a palavra epidemias, outras pestilências e outras pragas, aqui no verso 11. Acontece que a palavra grega é loimos, e loimos significa tudo isso: pragas, pestilências, doenças, moléstias e epidemias. A maioria das traduções trazem a palavra epidemias. Não devemos confundir estas pragas, estas epidemias, com as 7 pragas do Apocalipse. As 7 pragas do Apocalipse são outra história. Elas vão ocorrer somente após o fechamento da porta da graça. Quando o Senhor vai dizer: continue o justo sendo justo, e o imundo continua sendo imundo. Acabou a graça. Então, as pragas cairão sobre a terra. Aquelas terríveis 7 pragas lá em Apocalipse 16. Mas estas pragas aqui em Lucas são pestilências, são doenças e são epidemias hoje, antes do fechamento da porta da graça. Sobre esse tema, no livro Grande Conflito, Ellen White escreveu coisas impressionantes. Por exemplo, ela diz que Satanás estudou os segredos da natureza. Aliás, ele é um tremendo de um estudante. Satanás conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse de cor. E ele não só conhece, como ele é muito atrevido. Por exemplo, após o batismo de Jesus, ele foi para o deserto. Satanás foi lá também. E ao tentá-lo 3 vezes, ele citou a Bíblia para Jesus. Ele não se constrangeu de pegar um texto bíblico e mostrar para o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele, além de estudar a Bíblia, ele distorce a Bíblia. Porque quando ele citou a Bíblia, lá em Mateus 4, você encontra este relato. Quando ele citou o texto para Jesus, ele cortou uma frase do texto, dando outro sentido. Se Jesus tivesse escutado ele e se jogado lá do alto da torre do templo, lá embaixo, Jesus teria se esborrachado todo lá embaixo, espatifado todo, porque ele citou o texto, mas omitiu uma frase que diz que o Senhor protege quando os seus filhos andam no caminho do Senhor. E esta frase o diabo omitiu. Mas ele estuda para distorcer, e ele estuda os segredos da natureza, certo? Ele é um cientista do mal, e ele utiliza o poder dele e o poder da natureza para fazer estragos. Por exemplo, no segundo parágrafo, ajudará e fará prosperar alguns, a fim de favorecer os seus próprios intuitos. Por outro lado, trará calamidades e levará os homens a crer que é Deus quem os aflige. Então ele cria confusão na mente do povo
E as pessoas perguntam, onde está Deus nessa pandemia? Onde está Deus nesse incêndio, nesse terremoto, nas ondas gigantes? Onde Deus está? Perguntam. Então, é Satanás que coloca nas pessoas que é Deus que faz o mal, e não ele. No outro parágrafo diz assim, ao mesmo tempo que aparece aos olhos dos homens como grande médico, que pode curar as suas enfermidades, Satanás trará moléstias e desastres, até que cidades populosas se reduzam a ruínas. Eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre esse assunto. Ela diz ainda, nos acidentes por mar e terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e saraivadas, em tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, e sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Destrói a seara que está a madurar. E segue-se fome e angústia. E notem agora, Satanás comunica ao ar infecção mortal e milhares perecem. Por que estamos usando máscaras? Porque a infecção está no ar, na respiração, no sopro, no espirro. E milhares perecem. Bem, mais de 3 milhões no mundo e 400 e poucos mil no Brasil, por enquanto. Vai mais longe. Mas ele trouxe outras pestes e doenças, por exemplo, a doença da vaca louca, a gripe aviária, AIDS, SARS, Ebola e agora a Covid-19. O que ele, Satanás, está fazendo? Podemos resumir nesses 11 itens. Ele está dirigindo os elementos da natureza para fazer o mal. E então ele traz o quê? Calamidades, moléstias, todo tipo de doenças, desastres, violentos furacões, saraivadas, chuvas de pedras, tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos. Eu não sei quantos dos irmãos e irmãs que estão me ouvindo já enfrentaram um terremoto. Em Lima, no dia 16 de agosto de 2007, eu fazia o meu doutorado e um dos períodos do curso foi lá. Cada período era um país diferente. Eu fui à igreja da nossa universidade no sábado pela manhã. E o pastor Henriques, que foi departamental na nossa divisão um tempo atrás, era o pastor da igreja da universidade. E na introdução da sua mensagem, ele perguntou, irmãos, quantos perceberam que a terra tremeu nesta manhã, às 7:30 da manhã? Muitas mãos se levantaram. E eu não estava entendendo nada, porque eu estava dentro de um carro, o carro balançando, a rua de pedra e depois de terra, não deu para sentir que era o terremoto. Mas era apenas um aviso do que o terremoto maior estaria chegando 3 dias depois. E ele chegou. E eu estava acompanhado de um taxista que nos conduzia, de um pastor peruano, sobrinho do pastor Bulhão, bem jovem, e um pastor batista de El Salvador e um pastor da Igreja dos Nazarenos de Porto Rico. Estávamos indo para o mais populoso bairro de Lima, chamado Gamarra, comprar camisas, porque a fama que ali estavam as melhores camisas, e um pastor daqui do Brasil pediu que eu comprasse camisas para ele. 7 da noite, quando o táxi balançou como uma peneira. E o taxista gritou, é terremoto, e é dos grandes.
Mantenham-se calmos. Parou o táxi. E o táxi balançando, saltitando, até que ele gritou para que saíssemos e buscássemos refúgio. Foi desesperador. Terremoto dura 10 segundos, 8 segundos e derruba tudo. Mas esse terremoto foi uma eternidade, porque durou pouco mais de 2 minutos. E isso é uma eternidade. Eu vi os maiores prédios de Lima balançando, as vidraças caindo, o ronco do terremoto vindo debaixo do chão, pessoas correndo, milhares de carros abandonados. E eu agarrado no táxi para poder me manter em pé, olhando para todos os lados para ver o que acontece num terremoto. Depois de 2 minutos de angústia, olhei para o céu e uma oração curtíssima disse: Senhor, estou nas tuas mãos, amém. Fechei meus olhos e o terremoto foi parando. E no dia seguinte, comprei 5 jornais da cidade. As manchetes: Senhor, tem piedade de nós. 150 segundos de terror. Nos vem o pior. 2 minutos de terror. Terremotaço. 7,9 graus. 2 pessoas estão abraçadas em pânico aqui nesse jornal, ali embaixo à direita. Esta cena ocorreu a pouco menos de 10 metros na minha frente. Foi assustador. 615 mortes. Prédios caíram, asfalto partiu, viadutos caíram, e 2 pequenas cidades caíram, uma caiu 80% e a outra 90%. E a terra tremeu naquela semana 357 vezes. A Bíblia já vinha anunciando isso. E o que Satanás faz quando vem uma tragédia dessas? Quando vem uma pandemia, o que ele faz? Ele traz o mal e se apresenta como médico. Diz Ellen White, ao mesmo tempo que aparece aos olhos dos homens como grande médico que pode curar as suas enfermidades, Satanás trará moléstias e desastres, até que cidades populosas se reduzam a ruínas. Ele é atrevido, como falei antes. Traz o mal e aí faz o bem, para enganar as pessoas. E este engano vai se dar de maneira mais forte pouco antes de Jesus voltar. No grande conflito, página 624, a serva de Deus diz que Satanás vai aparecer como se fosse o próprio Jesus. Ele vai aparecer como um ser majestoso, brilhante, deslumbrante. Sua voz será meiga, branda, cheia de melodia, imitando a voz de Jesus. Ele vai erguer as mãos para o céu e vai abençoar as multidões, vai curar doenças, e multidões serão enganadas e se curvarão diante dele, achando que é Jesus que voltou. E quando ele ganhar as multidões, ele vai declarar que mudou o sábado para o domingo. Isso vai se dar durante o período da lei dominical. Muitos e muitos serão enganados. Agora, eu quero apresentar 3 verdades sobre Satanás. 3 verdades impressionantes. A primeira delas, Satanás é capaz de operar, de realizar verdadeiros milagres, ou milagres verdadeiros, para enganar. Ellen White escreveu, ele operará milagres verdadeiros, está lá em Testemunhos para a Igreja, no volume 5. E alguém pode perguntar,
Mas Satanás fazendo milagres verdadeiros? Ele não é Deus, mas ele é um anjo. Ele é um anjo. Um anjo caído, mas é anjo. Ele não perdeu o poder de anjo. E como anjo, ele pode fazer alguns milagres para enganar. Segundo, ele contrafaz os milagres que não pode realizar. Ou seja, ele falsifica os milagres que ele não tem poder para realizar, porque há um limite para ele. E no mesmo livro, Ellen White disse, mas há um limite além do qual Satanás não pode ir. E aqui ele usa o engano para o seu auxílio e contrafaz a obra que ele não tem poder atualmente de realizar. Querem 2 exemplos na Bíblia? Lembra dos feiticeiros de Faraó? Diante de Moisés e Arão? O que Moisés e Arão fizeram? Pegaram varas e quando jogaram no chão, as varas se transformaram em serpentes. Um milagre sobrenatural de Deus para convencer Faraó de libertar o povo de Israel do Egito. Mas Faraó chamou seus feiticeiros. Pegaram varas, jogaram no chão e, olhando assim, também se transformaram em serpentes. Aparentemente não havia diferença, eram varas e varas, depois serpentes e serpentes. O diabo também faz isso. Mas para desmascarar o falso milagre, a contrafação, as serpentes, as varas de Moisés e Arão engoliram as dos feiticeiros. Está lá em Êxodo isso. Mostrando que não era um milagre verdadeiro, era uma contrafação. Parecia, mas não era. Ele faz isso hoje. Segundo exemplo, lá em Lucas conta a história de Jesus que foi na sinagoga em dia de sábado. E ele encontrou uma mulher curvada, doente, há 18 anos. E ele foi curá-la. E os judeus fanáticos, os fariseus fanáticos, repreenderam Jesus e o acusaram de estar transgredindo o sábado. Porque para eles fazer uma cura no sábado era transgressão. Jesus disse, não é eu de libertar esta filha de Abraão, que há 18 anos está presa por Satanás. Quem colocou, portanto, a doença nesta mulher? Foi Satanás. E já fazia 18 anos, ele colocou e não tirou, mas Jesus foi lá tirar a doença. O que o diabo faz hoje? Ele coloca um câncer numa pessoa. E aí a pessoa em desespero com esse câncer ou outra doença qualquer, diante da dor, do pânico, uma pessoa se desespera. Aí vem alguém e diz assim, meu amigo, minha amiga, eu tenho ali um missionário que faz curas, tem um apóstolo, tem um evangelista, tem um pastor, tem um homem de Deus aí, tem uma igreja aí que faz curas. Vamos lá. E a pessoa em pânico vai. E quando chega naquele lugar, o diabo que colocou a doença, retira a doença. E a pessoa diz, ok, estou curada. O mal sumiu. E daqui eu não saio mais. Ela não está preocupada se ali se prega a verdade ou não. Se aquele homem de Deus realmente é de Deus ou não. Ou se está fazendo o papel de Satanás, contrafazendo as coisas, iludindo o povo. Porque é dinheiro e dinheiro às 24 horas. Prosperidade e prosperidade às 24 horas. Você pode ligar a televisão e ir trocando de canais.
um após o outro, é a mesma mensagem. Prosperidade, prosperidade, parece que o céu é aqui. E curas. É o truque de Satanás. É o engano. E a terceira verdade, ele não pode dar a vida. Patriarcas e Profetas, página 264 diz, ele não tem poder para criar ou dar a vida. Isto é prerrogativa de Deus somente. Então, quando ouvirem por aí, olha, lá naquela igreja X lá, onde se faz curas e milagres, ressuscitar um morto lá. Cuidado. Satanás não tem esse poder. Ele pode levar uma pessoa tão longe, certo? Que pode, aos olhos humanos, se parecer morto. E ele vai lá, retira o mal, e a pessoa levanta, ele foi ressuscitado. É o terrível engano. E para minha tristeza, tem adventistas abandonando a fé e indo para estes lugares. Eu fui pastor de uma igreja grande aqui no Paraná. E uma irmã me procurou, uma mãe, em desespero. Pastor, a minha filha, casada, está frequentando a Igreja Internacional da Graça, R.L. Soares. Nasceu num berço adventista. E agora está há um ano lá. Não vem mais à igreja, não vem mais, não traz mais seus filhos pequenos na escolinha sabatina. Não respeita mais o dia de sábado. Então eu fui entrar em contato e ela preferiu ir até a igreja falar comigo na sala pastoral por causa do esposo dela. Tudo bem. Numa tarde, passei quase 2 horas conversando com ela. E em certo momento eu perguntei, minha irmã, como se explica? Como explicar? Você nasceu num berço adventista, conhece a verdade bíblica. O que está fazendo lá, minha irmã? A resposta dela foi, pastor, é verdade que aqui está a verdade. Eu sei que a verdade está aqui, pastor. Eu nasci num lar adventista, num berço adventista, eu conheço a verdade. Ela está aqui. Mas lá é tão bom, pastor. Lá eu posso bater palmas, eu posso dançar, eu posso pular, eu posso rolar pelo chão. Lá eu posso extravasar, e é uma terapia aquilo lá, pastor. E quando eu saio aliviada. Sabe, pastor? Até cura acontece lá. Eu tinha dores aqui, dores ali, tudo sumiu, pastor. Pastor, a verdade está aqui, mas eu vou continuar lá. E está lá, há muitos anos. Mas ela não é a única. Satanás não está dando descanso. Ele traz pandemias, ele traz acidentes violentos, tragédias, terremotos, fome, problemas da política. Nosso país está numa situação crítica. Todo mundo inseguro, 14 milhões ou mais de desempregados, pessoas com seus comércios quebrados. E o povo pergunta, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que as profecias estão se cumprindo. Jesus está às portas. E qual tem sido a reação de alguns adventistas? Medo. E alguns já estão pensando em abandonar as cidades. E já tem gente fazendo isso. Em Minas Gerais tem lá um grupo de adventistas fanáticos no meio do mato. Mas eu conheci 2 casais. Eles pertenciam à minha igreja, onde eu trabalhei.
E eles, então, resolveram ir morar no mato. Cada um comprou uma barraca e armaram as duas barracas na beira de um riacho e levaram as esposas, as crianças pequenas e um bebezinho de 11 meses e ficaram 2 meses lá, porque Ellen White falou que temos que abandonar as cidades. Então, vamos para o mato. Sem nenhuma estrutura. Não ouviram conselhos de pastor, não ouviram advertência de ninguém. 2 meses depois, retornaram, todos doentes, todos pálidos, fracos, anêmicos, todos levados ao médico. Imprudência. Tem gente que não usa a razão e não usa a fé. É somente a emoção do momento. Entra em pânico, ou então viram fanáticos. E vamos sair da cidade. É verdade que existem conselhos e orientações para deixarmos as cidades. Mas quando? Quando e como? Pelo menos existem 3 momentos para deixarmos as cidades. Primeiro momento é hoje. Ellen White escreveu: se pela providência divina pudermos conseguir um lugar distante das cidades, o Senhor quer que o façamos. Tempos trabalhosos estão diante de nós, e eu poderia citar outros e outros textos dela, citações dela. Uma é suficiente. Hoje, evidentemente, que é muito melhor morar numa pequena cidade, num povoado, lá num sítio, do que morar numa São Paulo, numa Belo Horizonte, certo? Numa cidade como Salvador, Curitiba, Rio de Janeiro e outras grandes cidades. Evidente, os senhores e as senhoras estão aí numa grande cidade, sabem dos problemas que tem aí. Quando chove, o que acontece? Poluição de todo tipo, violência de todo tipo, os perigos às 24 horas. Sabemos disso. Mas, para deixar uma cidade e ir para um lugar menor, mais distante, não é do dia para a noite. Não é, eu vou embora amanhã. Tem que ter um planejamento. É preciso oração antes, falar com Deus sobre o assunto, se aconselhar com pessoas experientes na área e fazer algumas perguntas do tipo: onde eu vou morar? Tem trabalho? Como vou sustentar a família se eu for para lá? Tem escola para as crianças? Se alguém ficar doente, tem hospital, tem farmácia ali perto? Mas alguns não pensam em nada disso. E saem assim e voltam todos quebrados e envergonhados. Quando Ellen White escreveu para sairmos das cidades, na cabeça de Ellen White, quando a gente estuda os textos todos que ela escreveu, ela estava se referindo a 30 quilômetros, 20 e poucos quilômetros, 10, 15 quilômetros das cidades, certo? Onde você pode ir facilmente buscar recursos numa cidade maior. Não é ir lá, desculpa a expressão, onde o vento faz a curva. Lá no fim do mundo, viver como eremita, isolado. Não. Pés no chão, cabeça no lugar, juízo e oração. Eu moro aqui numa pequena cidade, chama-se Floresta. E olha a sequência. A cidade chama-se Floresta. O bairro Jardim. A rua, Rua das Flores. Eu estou no Jardim do Éden. 6.000 habitantes. 6.000 habitantes. Pertinho do colégio. Eu pego meu carro, 10 minutinhos e estou no colégio.
Estou a 25 quilômetros de Maringá, que é a maior cidade da região aqui. Tem todo o recurso ali. E muitas pessoas moram aqui e trabalham lá. Passo a noite aqui, os finais de semana aqui, porque é muito bom de morar aqui. É isso que Ellen White tinha em mente. Mas há um segundo momento para deixar as cidades. Por ocasião da lei dominical, ela escreveu: como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos, lá no ano 70, era o sinal de fuga para os cristãos judeus, e eles fugiram e se salvaram, assim, o arrogar-se nossa nação, entende-se como os Estados Unidos, o poder para decretar obrigatório dia de repouso papal, a lei dominical, será então uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades. Passo preparatório ao sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Quem puder sair hoje fará um bem para a sua própria família, com a cabeça no lugar, como eu disse, pés no chão, juízo e oração. Mas um dia serão obrigados a deixar. A lei dominical virá. E será o grande sinal. Saio das grandes cidades. E o terceiro momento será por ocasião do decreto de morte. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos, retirar-lhes a proteção do governo, abandonando-os aos que ele deseja destruição, decreto de morte, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunir-se-á em grupos, habitando os lugares mais desertos e solitários. Agora sim, abandonarão as pequenas cidades, as vilas e povoados. Terão que ir lá onde o vento faz a curva mesmo. Agora é a hora de viver pela fé. E Deus vai cuidar da sua igreja lá no deserto. Nesta hora terrível que vamos enfrentar. Pois bem, a pergunta é: o que devemos fazer diante de pandemias, diante de terremotos, diante de tantas crises, diante de tantas e tantas igrejas em cada esquina com um nome diferente, diante de tantos enganos de Satanás, que trazem pavor, preocupação, medo mesmo? O que devemos fazer? Lucas 21, verso 28. Ora, ao começarem estas coisas que estão por aí, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ora, o que fazer? É para termos no coração a alegria, porque Jesus está voltando. E diz mais: erguei a vossa cabeça. Não é hora da igreja ficar cabisbaixa. Não é hora para os cristãos estarem derrotados. Não é hora para entrar em crise e abandonar a fé. Não é hora para a igreja se concentrar nos sinais e entrar em depressão. Tem gente que não dorme mais, porque o dia todo a televisão ligada, só vendo Covid, tragédia, morte. Isso traz doença. É a hora de olhar para cima, para o alto, e dizer: Jesus vem logo, para resolver tudo isso, dar um fim a essas coisas. E o que mais devemos fazer? Hebreus 10,
Hebreus capítulo 10, verso 35 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não é a hora de abandonar a confiança em Deus. No verso de 37 diz: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Se naquele tempo já havia esta preocupação, imagina hoje. E aí diz: todavia o meu justo viverá pela fé. Nós, porém, verso 39, não somos dos que retrocedem, dos que abandonam, dos que voltam atrás, dos que desistam. Não. Nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, da vida, da salvação. Eu li uma história muito interessante e com ela eu termino a mensagem desta manhã. Um menino chegou para seu pai e disse: papai, eu tenho um sonho. Escalar aquela montanha lá, pai. Mas eu preciso que o senhor vá comigo, eu não posso ir sozinho. E o pai não estava muito animado, não. Mas a criança insistiu e um dia o pai disse: tá bom, meu filho, nós vamos escalar a montanha. E começaram a escalar a montanha. Caminharam, subiram. Lá numa altura o pai parou e disse: filho, vamos voltar. Mas por que voltar, papai? É muito alta essa montanha. Nós não vamos chegar lá no topo nunca. Papai, o que é isso? Olha o seu tamanhão. Olha meu tamanho, eu sou pequenininho, estou animado. O senhor vai perder para mim, papai. E aí o papai, meio constrangido: tá bom, meu filho, então vamos. E foram. Subiram. Lá numa altura o pai sentou numa pedra e disse: meu filho, agora deu. Eu estou cansado. E se eu continuar subindo, eu vou cair e vou morrer. Vamos voltar para casa. A criança desolada disse: pai, não é possível. Não podemos voltar. Insista mais um pouco, pai, um pouquinho mais de esforço. Vamos lá. Ajuda-me a realizar o meu sonho. Depois de algum momento em silêncio, o pai disse: tá bom. Continuar a caminhada. Continuar a escalada. E lá numa altura o pai sentou numa outra pedra e disse: filho, agora acabou. Eu não aguento mais. Eu vou cair da montanha. Eu vou morrer e você também. Chega, não vou mais. E ficou ali o pai sentado numa pedra, a criança sentou numa outra pedra, desolada, olhando para o chão, olhando para a pedra. Um silêncio entre os dois. Depois de um bom tempo em silêncio, a criança quebra o silêncio dizendo: papai, o que foi? Olha para baixo. Papai olhou. O que tem? O senhor está vendo quanto já andamos? O senhor está vendo a distância que já subimos, caminhamos? Olha o quanto já andamos. Vamos perder tudo isso? Agora olha para cima, papai. Estou olhando. O senhor está vendo? O pico da montanha está ali, ó. Está bem ali, ó. Falta muito pouco. Estamos quase ali. E o pai não teve outro caminho. Tá bom, meu filho. E os dois subiram e chegaram no pico da montanha. Pois bem, quanto tempo de igreja você tem? Pense um pouquinho. Quantos anos faz que você está na igreja? Na fé? Não é hora de voltar atrás. Não é hora de desistir. Doenças, pandemias, calamidades, crise econômica, crise política,
tragédias, não são coisas suficientes para nos levar a desistir da fé. São sinais que estão dizendo, filho, eu estou voltando. E eu vou voltar para buscar você. Eu quero você comigo. Assim como eu já trouxe para cá alguns, Enoque, Elias, Moisés. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, essa é a grande mensagem do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo está aí para dizer, filho, estenda a mão, segure a minha mão, como aconteceu com Pedro ao caminhar sobre as águas que afundou. Ele rapidamente estendeu a mão e disse, filho, fica em pé outra vez. A segurança nas mãos de Jesus. Você gostaria, nesta oportunidade, de renovar a sua esperança? De renovar a sua fé? De tomar uma decisão de não desistir nunca? E se manter na esperança com Cristo, com a sua igreja, custe o que custar, para ver Jesus um dia em glória e majestade vindo buscar a sua igreja? Se você gostaria disso, feche seus olhos, que eu quero orar por você. Amado Deus e bondoso Pai, nós te louvamos nesta oportunidade pelo privilégio de, mesmo à distância, estarmos em comunhão com o Senhor e uns com os outros e prestarmos culto ao Senhor também. Obrigado pela tua palavra, pela revelação que há nela e nos escritos da tua serva. Agora, Senhor, nos dê a bênção do perdão, a bênção da transformação, nos edificando e nos mantendo no caminho, na esperança, até o nosso último dia ou até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja que está comigo em oração neste momento. Que seja uma igreja pura, santa, uma igreja que dê testemunho, uma igreja que prega, uma igreja que vive a palavra para ver Jesus amanhã vindo em glória e majestade. Toma em tuas mãos a cada um dos teus filhos e filhas, conservando-os neste caminho até o dia final. É o que suplicamos nesta manhã. Agradecidos, pois nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.